Muita gente já escutou por aí que rezar para os santos é idolatria. Mas será que essa afirmação se sustenta quando analisamos a fundo o que a Bíblia e a tradição cristã ensinam? A verdade é que essa questão divide opiniões e, muitas vezes, se baseia em desinformação. O catolicismo defende que os santos intercedem por nós, mas alguns grupos insistem em dizer que essa prática é uma afronta a Deus. Afinal, se podemos pedir oração para um amigo aqui na Terra, por que não pedir a alguém que já está na glória de Deus? Não faria ainda mais sentido que aqueles que vivem plenamente na presença divina possam interceder por nós com eficácia? Essa questão não é apenas uma diferença doutrinária, mas uma reflexão profunda sobre a fé e a comunhão dos santos. E se dissermos que há uma base sólida para essa crença tanto na tradição quanto nas Escrituras? Será que os primeiros cristãos já tinham esse entendimento? Ou será que essa visão foi uma invenção tardia? Hoje, vamos explorar essa questão sem rodeios e desvendar se a intercessão dos santos está ou não de acordo com a vontade de Deus. Prepare-se para uma jornada de descobertas que pode mudar completamente a forma como você vê a oração, a veneração e a intercessão dos santos. Ao final, você terá todas as respostas para decidir de forma consciente: rezar para os santos é errado ou não. O que a Igreja realmente ensina sobre os santos? A Igreja Católica não ensina que os santos têm poder próprio. Pelo contrário, eles são servos de Deus que intercedem por nós, assim como um amigo que ora por alguém. O Catecismo da Igreja Católica deixa claro que a veneração dos santos não é adoração, mas um reconhecimento do exemplo de fé que eles deixaram. Se alguém pode pedir oração para um irmão em Cristo na terra, por que não poderia fazer o mesmo com alguém que já está no céu? A Igreja entende que há uma única mediação salvífica, a de Cristo, mas que isso não impede a intercessão dos justos. A Bíblia mesma incentiva a oração uns pelos outros, e os santos são parte desse corpo místico. Pense em uma mãe que reza pelo filho ou um pastor que intercede por sua comunidade. Isso é errado? Certamente não. Então, como poderia ser errado pedir a um santo para apresentar nossas orações a Deus? Quando compreendemos essa lógica, percebemos que a intercessão dos santos não é uma barreira entre nós e Deus, mas uma ponte que nos ajuda a chegar mais perto dele. Mas será que essa prática tem respaldo bíblico ou é apenas tradição da Igreja? Será que os santos no céu realmente ouvem nossas orações? Vamos mergulhar nas Escrituras e ver o que a palavra de Deus nos revela sobre isso. Está na Bíblia? A intercessão dos santos. No Antigo Testamento. Muitas pessoas acham que a Bíblia não menciona a intercessão dos santos, mas essa crença se desfaz quando olhamos com atenção para as Escrituras. No livro de Macabeus, vemos o sumo sacerdote Onias e o profeta Jeremias intercedendo pelo povo, mesmo depois de mortos. Jeremias capítulo 15 versículo 1 também sugere que Moisés e Samuel intercediam pelo povo mesmo após partirem deste mundo. Se no Antigo Testamento já havia essa noção de que os justos no céu intercedem pelos vivos, por que deveríamos rejeitar essa ideia agora? Deus sempre usou intermediários para comunicar sua graça, como anjos e profetas. Seria absurdo pensar que ele deixaria de usar os santos, que já vivem em sua glória, para interceder pelos que ainda caminham na terra. É interessante notar que, em muitas passagens, Deus escuta a oração dos justos e responde de acordo com sua intercessão. O próprio Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, e Moisés pediu perdão por Israel. A intercessão sempre fez parte do plano divino. Mas e o Novo Testamento? Será que ele confirma essa ideia? Vamos analisar as palavras de Jesus e as visões do Apocalipse para entender como os santos continuam participando da história da salvação. O Novo Testamento confirma a intercessão dos santos? No Apocalipse capítulo 5 versículo 8, São João descreve os santos no céu segurando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos fiéis. Ou seja, as preces dos cristãos chegam a Deus por meio da intercessão dos santos. Isso prova que aqueles que já estão na presença divina continuam a agir em favor dos que ainda peregrinam na terra. Além disso, Jesus ensina que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, Mateus capítulo 22 versículo 32. Isso significa que os santos não estão em um estado de inconsciência, mas sim vivos em Deus, plenamente conscientes e participantes da comunhão dos santos.
Eles não apenas adoram a Deus, mas também se preocupam conosco e intercedem por nós. Outra passagem interessante está em Hebreus capítulo 12 versículo 1, onde São Paulo fala sobre a nuvem de testemunhas que nos rodeia. Essa nuvem de testemunhas são os santos, que não apenas inspiram, mas também intercedem por nós na jornada da fé. Se os santos no céu intercedem por nós, então por que não podemos pedir essa intercessão? É um raciocínio lógico e bíblico. Mas como essa intercessão se compara com a oração que fazemos uns pelos outros na terra? Vamos entender isso no próximo ponto. A intercessão dos santos é como pedir oração a um amigo. Muitas pessoas pedem oração aos amigos, familiares ou membros da igreja quando passam por dificuldades. Se é normal pedir a um irmão em Cristo para interceder, por que seria errado pedir a um santo? Afinal, os santos já estão na glória de Deus, muito mais próximos dele do que qualquer um de nós aqui na terra. Se um cristão pode pedir oração para um pastor ou líder espiritual, por que não pode pedir a intercessão de alguém que já alcançou a santidade? Se acreditamos que os santos estão vivos em Deus, como vimos no Novo Testamento, faz todo o sentido que possamos contar com suas preces. Seria ilógico negar essa possibilidade quando o próprio Cristo afirmou que Deus é Deus dos vivos. Um bom exemplo é quando se participa de um grupo de oração e todos intercedem uns pelos outros. Isso não é um desvio da fé, mas sim um reforço do poder da oração em comunidade. O céu é uma grande família, e os santos fazem parte dela. Eles continuam orando conosco e por nós, fortalecendo nossa caminhada cristã. Se os santos podem interceder, então como isso se relaciona com a única mediação de Cristo? Será que isso entra em contradição com o ensinamento bíblico sobre Jesus ser o único mediador? Vamos esclarecer essa questão no próximo ponto. Se Jesus é o único mediador, como os santos podem interceder? Muitos citam a passagem de Timóteo capítulo 2 versículo 5, que diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E isso é totalmente verdade. Mas isso não significa que não podemos ter intercessores. No próprio capítulo 2 versículo 1 da mesma carta, São Paulo exorta os cristãos a fazerem orações, súplicas e intercessões uns pelos outros. Se interceder fosse um erro, por que a Bíblia incentivaria essa prática? Quando pedimos a um amigo ou a um pastor para orar por nós, isso não diminui o papel de Jesus como mediador, pelo contrário, fortalece a comunhão entre os cristãos. A intercessão dos santos funciona da mesma forma, eles não substituem Cristo, apenas nos ajudam a chegar mais perto dele. Imagine que alguém precise falar com um rei. Ele pode se dirigir diretamente ao rei, mas também pode pedir ajuda de alguém que já esteja próximo ao monarca. Os santos são como conselheiros espirituais que apresentam nossos pedidos a Deus, sempre por meio da única mediação de Cristo. Mas se a intercessão dos santos é legítima, será que a veneração a eles também é correta? Muitos acusam os católicos de idolatria por venerarem os santos, mas será que essa acusação faz sentido? Vamos analisar esse ponto a seguir. E a veneração? Não é idolatria? Um dos maiores equívocos sobre a doutrina católica é a confusão entre veneração e adoração. A Igreja ensina que a adoração é devida somente a Deus, enquanto a veneração é um reconhecimento de honra e respeito. Se isso fosse errado, então até honrar os pais, como manda Êxodo capítulo 20 versículo 12, seria idolatria. Na Bíblia, há diversas formas de honra que são incentivadas: honrar reis e autoridades, primeira carta de Pedro capítulo 2 versículo 17, honrar os profetas e justos, Mateus capítulo 10 versículo 41, e até mesmo honrar os anciãos da igreja, primeira carta de Timóteo capítulo 5 versículo 17. Se honramos tantas pessoas, por que não podemos honrar aqueles que foram fiéis a Deus até o fim? A veneração não é colocar os santos acima de Deus, mas reconhecer que eles são modelos de fé. Assim como admiramos e seguimos o exemplo de grandes personalidades na história, os santos são exemplos de virtude e amor a Cristo. Eles não tomam o lugar de Deus, mas nos levam a Ele. Mas será que os santos continuam ativos na história da humanidade? Existe algum sinal de que eles ainda intercedem por nós? Vamos analisar o impacto dos milagres atribuídos à intercessão dos santos. Milagres dos santos, testemunhos ao longo da história.
Os milagres são uma prova concreta de que Deus age através dos santos. Ao longo dos séculos, há inúmeros relatos de curas inexplicáveis e acontecimentos sobrenaturais que ocorreram após a intercessão de santos. Mas será que isso é algo novo? De forma alguma. A Bíblia já menciona milagres acontecendo por meio de objetos e pessoas consagradas a Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, até os lenços de São Paulo curavam os enfermos. Em Atos capítulo 5, versículo 15, a sombra de São Pedro trazia cura. Se Deus operava milagres por meio desses homens ainda em vida, por que ele não poderia continuar a agir por meio de seus santos no céu? O próprio processo de canonização da Igreja exige provas de milagres para reconhecer alguém como santo. Essas curas inexplicáveis, confirmadas por médicos e cientistas, são sinais de que Deus continua a agir por meio daqueles que foram fiéis a Ele. E isso não é superstição, mas um testemunho concreto do poder da intercessão. Mas o que acontece quando as pessoas ignoram os santos? Será que perder essa conexão espiritual pode ser prejudicial? Vamos refletir sobre essa questão no próximo ponto. O que acontece quando ignoramos os santos? Negar a intercessão dos santos significa abrir mão de uma graça preciosa que Deus nos deu. A Igreja sempre ensinou que os santos são nossos irmãos na fé, prontos para nos ajudar em nossa caminhada cristã. Rejeitar essa ajuda é como recusar um amigo que estende a mão no momento de necessidade. A história mostra que aqueles que recorreram aos santos receberam não apenas milagres, mas também uma orientação espiritual mais profunda. Os santos são fontes de inspiração, modelos de vida cristã e verdadeiros aliados na busca pela santidade. Eles não competem com Deus, mas nos levam até Ele. Ao longo dos séculos, muitos cristãos abandonaram essa tradição e perderam parte da riqueza espiritual que ela proporciona. A intercessão dos santos é um presente de Deus, e ignorá-los pode nos privar de bênçãos e ensinamentos valiosos. Agora que você entendeu a verdade sobre os santos, a intercessão e a veneração, só falta uma coisa: compartilhar essa sabedoria. Vamos concluir com um chamado para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Agora que você conhece a verdade sobre a intercessão dos santos, está na hora de espalhar esse conhecimento. Muitas pessoas ainda vivem na dúvida ou na desinformação, e é nosso papel compartilhar a verdade. Se este conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal Viva o Catolicismo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui, você sempre encontra conteúdo que fortalece a fé e esclarece dúvidas sobre o catolicismo. Vamos juntos defender a verdade e aprofundar nosso conhecimento na fé. E agora eu quero saber, você já recebeu uma graça pela intercessão de um santo? Qual é o seu santo de devoção? Deixe seu comentário e participe desse diálogo. Vamos fazer essa comunidade crescer e levar essa mensagem a mais pessoas.